Nós estamos diante de um momento espetacular para avançarmos nas lutas, pois eu diria, não há razão técnica que justifique alguém hoje trabalhar mais do que 12 horas por semana, 4 horas em 3 dias. Não há razão técnica, dada os ganhos de produtividade, dado a profunda intensificação do trabalho, em que se trabalha não apenas no local de trabalho, cada vez mais se trabalha fora do local de trabalho, pela internet, pelo celular. Não se desliga do trabalho. A produtividade material permite isso. Assim como permite ingressar no mercado de trabalho não mais aos 15 anos de idade, aos 16 como é no Brasil, mas sim a partir dos 25 anos de idade. Não há razão técnica que justifique alguém começar a trabalhar antes dos 25 anos de idade. Aliás, aqui no Brasil, nenhum filho de rico começa a trabalhar antes dos 25 anos de idade. Somente os filhos dos pobres estão condenados a trabalhar muito cedo e para ocupar os piores postos de trabalho, recebendo as menores remunerações. Os filhos dos ricos entram depois de completar a universidade, a pós-graduação, para ocupar os postos chaves. De tal forma que mesmo chegando ao pleno emprego, dado esta forma de inserção no mercado de trabalho tão diferenciada, o mercado de trabalho termina por reproduzir a desigualdade. Como chegar a essa situação? É fundamental o quê? Uma profunda reforma tributária que onere os ricos. Infelizmente, o Brasil ingressa no século XXI sem ter feito as 3 reformas clássicas que todos os países envolvidos fizeram. A reforma agrária. Estamos fazendo reforma agrária há 60 anos e a estrutura agrária que temos hoje é pior do que de 1950. Comparável a de 1850, quando se introduziu a Lei das Terras no Brasil. E cada vez é maior a concentração por conta da introdução de recursos, de investimento direto do exterior. Que estão os chineses, os ingleses comprando terras para a especulação do crédito de carbono, para concentração nas áreas de água doce, para a produção de alimentos, enfim. Não fizemos a reforma tributária. Os 10% mais pobres do Brasil, que não sei como vivem, mas vivem com R$70 mensais em média, comprometem, gastam cerca de 50% de sua renda com imposto. Dos seus 70 que ganham, 35 transfere para o setor público. Os 10% mais ricos, cujo ingresso médio, a renda média, é acima de R$4.000, não comprometem 20% de sua renda. Nós temos uma estrutura tributária regressiva. Os pobres ganham pouco e pagam a maior parte da tributação. É preciso uma reforma tributária com o objetivo de aumentar o fundo público e financiar a inatividade dos nossos jovens, para que comecem no mercado de trabalho depois dos 25 anos de idade. Numa sociedade cuja expectativa de vida está para cada vez assumir acima de 100 anos de idade. Se houvesse uma organização dos bancários, como temos agora, em 1908, eu, por exemplo, o Guilherme poderia certamente, mas eu, por exemplo, nem teria condições de estar aqui falando em 1908. Por quê? Porque em 1908 a expectativa média dos brasileiros é de 35 anos de idade. Há uma mudança profunda na sociedade. Vivemos uma profunda crise de sociabilidade. Vivemos uma sociedade de massa, mas o que predomina é o individualismo. Uma profunda alteração das famílias. O que cresce são as famílias monoparentais, famílias de um adulto e uma criança. Diferentemente das famílias do século XX, que eram de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças. Como lidar com essa crise de sociabilidade? É necessário uma profunda alteração da escola. Na sociedade tão complexa, pós-industrial, é fundamental agora e cada vez mais a educação para a vida toda. Se houver reação social, se houver tensão,
se houver sindicato, se houver partido, se não houver reação social, vamos avançar para o que nós já sabemos: maior intensificação do trabalho, menor salário, maior jornada. Tudo que os trabalhadores têm hoje é fruto de sua luta. As 8 horas que temos hoje é resultado do quê? Dos mártires de Chicago. Muitos morreram para que nós chegássemos ao padrão civilizatório do século XX. É possível dar um salto para um novo padrão civilizatório. Isso depende da capacidade de luta, do exercício das vontades. Sem luta, não haverá avanço. Nós estamos vivendo um momento histórico, guardada a devida proporção, equivalente a que a geração de brasileiros viveu na última década do século XIX, 1890. Como assim? Em 1890, o que nós estávamos? Saíamos do Império, tá certo? Abandonávamos o trabalho escravo em 1888, 1889 a República, 1891 uma nova Constituição avançada, democrática para aquela época, de democracia censitária, tá certo? Tínhamos grandes brasileiros, Rui Barbosa, um homem de visão, tá certo? Mas não tínhamos o quê? Uma convergência política, uma maioria política que tivesse como centro da sua estratégia o desenvolvimento do Brasil. Certo? Vivíamos como vivemos hoje, um país em que sobravam partidos e faltavam ideias. Certo? Em 1896, o que tivemos? Um acordo da aristocracia paulista com os mineiros, que empurraram na República Velha até 1930, quando somente em 1930, com a dita Revolução de 30, entre aspas, se construiu uma maioria, uma hegemonia política de comunistas a fascistas sobre Vargas, que constrói um projeto de desenvolvimento, bem ou mal, mas é aí que sai o projeto de desenvolvimento da industrialização brasileira. A deixar, não é, pela aristocracia paulista, Washington Luiz dizia em 1930, frente à crise do café, a laranja salvará o Brasil. Vamos imaginar se de 30 para cá ficássemos produzindo café e laranja. Nós aqui não existiríamos. Nós somos frutos das decisões de 1930, que permitiu abrir indústria, banco, serviços, transporte. E a decisão de 30 veio depois o quê? Numa guerra civil de 32. A resposta está aqui. Certo? O que eu quero dizer é isso? Nós estamos completamos hoje 23 anos de democracia. Muito representativa e pouco participativa, diga-se de passagem, mas para um país que não tem tradição democrática como é o nosso, 23 anos não representam um período curto. É o maior período da nossa história. Podemos falar de democracia somente a partir da década de 30. Em 1932 é aprovado, não é, a justiça eleitoral, não é, o voto secreto e universal, o voto da mulher, embora só em 45 houve uma eleição mais ou menos ampla, que atingiu 15% da população. Até os anos 30 não votavam mais do que 4% da população. Nós estamos completando 23 anos de democracia, completamos um ciclo político em 2010, possivelmente, todos aqueles que lutaram pela redemocratização nacional nos anos 60, 70 e 80, tiveram experiência de poder.